Você está ouvindo Conexão e Gestão, o podcast sobre a organização do trabalho pedagógico e gestão escolar do curso de Pedagogia da Unespar, campus de Paranavaí. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Conexão Gestão, um podcast da Organização do Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar. Eu sou a Cíntia, aluna do terceiro ano de Pedagogia da Unespar. No episódio de hoje, vamos tratar de um tema muito importante e também sobre a experiência profissional de uma pedagoga. Ao longo desse episódio, vamos refletir sobre como o trabalho pedagógico se manifesta em diferentes contextos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, e também como a formação e a prática do pedagogo contribuem para a transformação da educação e da sociedade. Vamos conhecer mais sobre os desafios, as conquistas e as vivências dessa profissional. Hoje, dia 30 de outubro de 2025, temos a convidada Ivana Pimenta. Ivana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Para começarmos, vamos contar um pouquinho sobre como foi a sua trajetória profissional até aqui e como surgiu o seu interesse pela pedagogia. Bom, boa noite a todos os ouvintes, né? Esse programa que vocês estão aí lançando, é um prazer estar com vocês. Como que foi minha entrada na pedagogia? Foi bem inusitada, digamos assim, porque eu comecei na FAFIPA, né? Mas não com curso de pedagogia. Eu comecei com o curso de administração de empresas. E para não ficar ociosa, depois que estavam 6 meses fazendo o primeiro período de administração de empresas, eu decidi fazer magistério para não ficar com a manhã ociosa. E a partir daí, eu fui me encantando com esse processo de ensino, aprendizagem, com essa questão de trabalhar com a criança, com o cognitivo, aprendendo o que era isso, porque eu tinha feito educação geral, né, na época, e me encantando com esse universo. E a partir daí, eu pensei, bom, por que não mudar esse foco, né? Por que não tentar a pedagogia e por que não mudar esse caminho? A administração também não era no início o que eu queria. Eu estava passando um tempo para depois tentar o que eu realmente gostaria de fazer, que era direito. E mudei todo meu pensamento, a minha vontade, e ela cresceu dentro do magistério. Aí eu vim para a pedagogia. Olha só que legal, totalmente diferente, né, o começo, assim. Totalmente, mudou muito, muito mesmo. Aí tranquei, foi muito engraçado que quando eu cheguei pro meu pai, falei, eu vou trancar a faculdade e vou para outro curso. Ele falou, o que você vai fazer? Que curso que é? Você vai para Maringá? O que você vai fazer? Você vai realmente para o direito? Eu falei, não, eu quero fazer pedagogia. Ele falou assim, mas quem faz isso? Né? Então, assim, a figura do pedagogo não era uma figura muito destacada na escola, né? Nós sabíamos que existia uma pessoa, mas nós não entendíamos, principalmente os pais, né? Eles sabiam que era uma pessoa que cuidava ali das crianças, mas a figura, o nome pedagogo, não era tão universalizado. Mas eu vejo que apesar de todos os avanços até hoje, né? Às vezes alguém pergunta pra mim, qual faculdade você faz? Aí eu falo pedagogia, mas pra quê? Pra que serve? O que faz isso, né? Mas o que você vai fazer? Você faz pedagogia, mas o que vai fazer, né? Então, apesar de tudo que já evoluiu, ainda tem muito... Ainda tem muito chão pra tem muita caminhada aí. Você poderia contar pra gente também quais foram os desafios que mais marcaram a sua trajetória até aqui, profissionalmente? Olha, são vários desafios, né? Eu acho que não só na minha trajetória, mas na trajetória de todos que se envolvem com cursos da educação, né? Eu acho que o primeiro grande desafio, quando eu fui para a pedagogia, foi quando eu terminei o curso de pedagogia, né? Quando eu terminei o curso de pedagogia, eu falei, bom, e agora, né? Porque você faz lá os estágios, eu já estava com um bebê, e eu falei, agora eu preciso trabalhar, preciso colocar isso em prática, né? Mas e daí? Aí você vai para o campo de trabalho, você faz um currículo bonito, né? Lá, todo trabalhadinho, já usávamos o currículo vitae, né? Uhum. E vamos embora, vamos colocar ele embaixo do braço, vamos bater nas escolas para falar que a gente quer trabalhar, né? Mas aí pedem um tal de uma experiência. E então, né? Cadê Como que você vai dar experiência se ninguém te oferta um trabalho? Então, acho que o grande desafio de quando nós terminamos uma faculdade, independente de qual seja, é essa inserção no mercado de trabalho, no mundo do trabalho. Isso é muito difícil. E aí você se decepciona, você pensa que não vai conseguir, mas aí alguém abre a porta, né? Quando alguém abre a porta, aí as coisas começam a se encaixar.
Então, o primeiro grande desafio da minha caminhada foi essa questão do trabalho, de começar a trabalhar. E eu tinha, assim, uma vontade muito grande né, quando nós estávamos fazendo faculdade, nós rodamos aí alguns colégios com os estágios, e a Fundação Bradesco, assim, era o Globo de Ouro da época. Então eu tinha, assim, extrema vontade de trabalhar na Fundação Bradesco. Assim, eu fiz a faculdade toda, eu fui embora, eu retornei pensando na Fundação Bradesco, e era, assim, um processo seletivo bastante complicado, bastante complexo, mais complexo do que hoje está. E eu fui para uma escola particular, foi onde me deu a oportunidade, uma escola pequenininha, em Alto Paraná, né? E lá que eu comecei, mas eu falava assim, não, eu quero a Fundação Bradesco. Daí eu comecei a inserir meu currículo e pedir uma oportunidade, até que eu fui chamada para fazer uma prova, e daí começou também a minha história com a Fundação, onde eu aprendi bastante questões. Então, esse primeiro passo de você adentrar e te darem a oportunidade de você mostrar o seu conhecimento. E ao longo do tempo, a gente foi, assim, vendo muitas mudanças, né? Da minha formação para agora são 30 anos, né, que se passaram. Quando eu terminei, dá 25, 26 anos. Mas de quando eu iniciei, são 30 anos exatamente, né? Daí você vai pensar na FAFIPA, que hoje é Unespar, há 30 anos atrás. O curso de pedagogia ele estava sendo, né, procurado, era vários alunos, nós tínhamos 60 alunos em sala. Nossa. Né? Só que tinha uma história que era a história do professor como centro, né? E daí você foi vendo as coisas mudarem, porque estava lá se fundamentando a LDB, né? Porque a LDB vem ali de uma discussão, de uma conversa, em 96 que ela finaliza, então eu já estava dentro da pedagogia. Então você foi vendo o mundo acontecer, né? A gente foi analisando esse mundo acontecer. E o meu processo de trabalho também foi se desenvolvendo a partir daí. A modificação do trabalho pedagógico, a inserção minha no mundo do trabalho, ela se modificou ao longo do tempo. Porque, se eu for pensar, em 10 anos, o que eu fiquei em 20 estacionada, parece que em 10 fez um boom, né? Esses últimos 10 anos mudou muito da fase pedagógica nossa, né? Porque antes nós tínhamos o pedagogo como uma figura da escola, mas a gente tinha uma organização de trabalho, a gente tinha uma organização de documentos, a gente tinha uma organização com os professores, mas esse trabalho com o professor, né, tão voltado ao professor, não existia. Diretamente, assim, né? Não existia. E isso é muito interessante, porque era a figura do professor meio que distante do elo pedagógico, né? E hoje não, hoje tem uma parceria, digamos assim, do trabalho, porque se você não tem essa consonância de trabalho, você também não evolui, né? Fica estacionado, né? E o professor, ele também deixou de ser a figura central. E qual que é a função nossa? Qual que é a função pedagógica? É fazer esse caminho. Eu falo que a pedagogia, ela remete a uma ponte, que você liga todas as pessoas. Você liga o professor com o aluno, você liga a equipe pedagógica e diretiva, você faz um elo dentro da escola. Né? E se você não ter essa visão, você está fadado ao fracasso. Né? Então, as mudanças foram acontecendo de forma muito lógica e, ao mesmo tempo, ilógica. Porque de figura central, nós tiramos o professor da figura central e passou ele para uma outra forma de figura. Mas e para você convencer o professor disso? Não é da noite para o dia, né? Nós tínhamos lá um ensino tradicional. Nós estávamos lá na nossa pedagogia, quando eu estudei, nós já estudávamos os pensadores, nós já tínhamos esse processo formativo, mas e para aplicar isso dentro da escola? Era trazer fácil? para o chão da escola, né? A parte teórica. Você ter a parte teórica é lindo, né? É muito bom e, inclusive, é fundamental, né? Mas quando você vai para a escola, para você colocar isso na aplicabilidade, é muito difícil. Né? Então, o pedagogo, ele foi ganhando um espaço mais humano dentro da escola, né? Não só técnico, mas mais humano. Era engraçado que assim, muitos professores lá falavam assim, pedagogo é para fazer mural de escola, né? Pedagogo e assim, você mudar essa visão é sua obrigação, né? É a sua função, né? É o seu papel. Por isso que a pedagogia, ela precisa da teoria, porque sem a teoria a gente não vai para lugar nenhum. Se você não tem o que você mostrar, se você não tem razões, se você não tem um perfil lá bem traçado do que você é, do que você veio fazer, você se perde. Aí você fica realmente só naquela situação de montar alguns murais e apagar fogo. E não é esse o trabalho.
né? É por isso que o pedagogo tem que ter ciência, né? O trabalho do pedagogo, ele é muito diferente daquilo que foi incutido em algumas cabeças, né? E a gente precisa de estar sempre mudando isso. E como que a gente muda isso? Estudando. Não tem outra forma. O estudo do pedagogo, ele não para nunca. É o tempo inteiro. A formação continuada é extremamente necessária, né? Eu falei lá do início da LDB. Nós passamos pelo início da LDB, lá, da fundamentação da LDB. Nós não tínhamos nem arqueado o ensino fundamental. Depois nós vemos a educação infantil tomando uma proporção muito grande, né? E nós estávamos lá, vendo tudo isso acontecer. Desde o comecinho. Né? Vendo tudo isso acontecer. Aí depois vem a BNCC. Como que você vai fazer toda uma mudança dentro da BNCC se você não tem um embasamento filosófico, teórico? Né? Você precisa de estar lá mexendo, colocando as estruturas do teu estado, da tua diretriz, dentro de uma lei maior. Né? Então, assim, o conhecimento do pedagogo ele é fundamental para o andamento da escola. E esses foram os desafios que eu fui vivenciando ao longo do processo. Né? E vamos falar também da questão da informática, da questão de tudo que a gente, dos recursos tecnológicos dentro da escola. Né? Primeiro que foi um baque para os professores. Né? Você ter que colocar essa questão da tecnologia. E depois, como que a gente faz com isso? Se eu não sou tecnológica, se meu professor não é, como que eu faço essa inserção? Porque o professor vai buscar apoio no pedagogo, né? Exatamente. Então, você também tem que estudar e fundamentar para isso, porque o apoio é do pedagogo. Alguns não querem, mas outros necessitam. Né? E aí foi a questão do Estado também, fundamentando a hora-atividade, né? Buscando a hora-atividade do professor, essa parceria do pedagogo estar acompanhando a hora-atividade, que é extremamente necessária. Né? Então, essas foram as mudanças aí que eu senti mais profundamente ao longo do processo. Muito bem. Você mencionou que estudou aqui na antiga FAFIPA, né? Que hoje nós chamamos de Unespar. Você poderia falar pra gente como que era o curso na época e algumas lembranças que você tem desse período de formação? Eu fiquei muito encantada, né, quando eu cheguei, né, no curso. Porque estava vindo de encontro a tudo aquilo que eu via no magistério, mas de uma maneira mais ampla, né? Abria-se mais os horizontes. E eram conversas, eram aulas diferentes, eram aulas que você buscava o seu próprio saber. Então, ao mesmo tempo que eu tinha lá uma dinâmica do professor como centro, né, do conhecimento, eu estava fazendo um curso que estava me mostrando direcionamentos diferentes, né, que estava me mostrando que eu, como aluna, podia ser o centro do conhecimento, a busca do conhecimento. Então, nós tínhamos professores na FAFIPA, hoje no Unespar, que eram maravilhosos, que assim, foram extremamente fundamentais para a formação. E eu me lembro com muita saudade, né, com um saudosismo bom. Inclusive, quando eu estava entrando aqui, eu senti isso, né, uma questão de me remeter ao tempo da sala de aula, né, de como que eram as aulas, de como que... Só que é interessante lembrar também que nós tínhamos professores que tinham especializações e não era mestrado, né? Eram professores excelentes, mas o mestrado parecia uma coisa tão longe que nem os nossos professores tinham, né? Eu fui receber um professor com mestrado no final do nosso curso, né? Que não tinha nem terminado o mestrado ainda. Ele estava fazendo algumas disciplinas, né, do mestrado, finalizando ali algumas questões do mestrado. Mas os professores eram excelentes e a universidade, na época a faculdade, ela trazia muito essa questão, né, filosófica, de estudo, de busca, de potencialização de resultados, do você estudar, do você buscar o seu conhecimento. Então foi extremamente significativo essa passagem pelos bancos universitários, que ninguém deve perder, né? Acho que a gente tem que cada vez mais buscar isso daí, pedir para que as pessoas voltem o olhar, né, para as universidades, principalmente nos nossos cursos, né, que estão aí um pouquinho deixados de lado. Às vezes as pessoas não têm assim a noção e a dimensão do quanto isso cresce a gente como ser humano. É bem bacana nessa parte de reconhecer a formação dos professores, mesmo sem o mestrado na época, que era bem distante. Hoje em dia já é algo mais comum, né? A melhor formação deles, acredito que era a formação humana. Essa era fundamental e é fundamental até hoje para a gente. Até hoje, vai ser sempre, né? Com certeza. Como egressa aqui da Unespar, você acredita que essa formação que você teve contribuiu para a sua formação profissional e para tornar a profissional que você é hoje?
Extremamente, sem dúvida nenhuma, né? A teoria, ela é muito significativa, ela é extremamente importante, mas quando você aprende o fazer, o realizar, isso é com a didática. E na universidade, na faculdade, você consegue aliar isso. Você consegue trabalhar a teoria, mas também você consegue trabalhar a didática e ver as diferentes didáticas, né? E isso só alavanca o seu processo dentro do trabalho, né? Só vai alavancar o que você vai ser no futuro. Então, foi extremamente significativo para mim, esse processo. Que legal, né? Para você, opinião pessoal agora, valeu a pena ter estudado na universidade pública? Muito, muito. Primeiro que eu tenho muito orgulho, eu sou filha de escola pública e faz isso até o final, né? Então tenho muito orgulho, porque a escola pública, ela não é uma escola fácil, né? Você tem várias situações para vencer, uma história de luta, uma história de dificuldades. E aqui, dentro dessa faculdade, né, universidade, eu aprendi várias convivências, né? Você convive com várias pessoas, vários lugares, várias cidades. Isso é muito enriquecedor para o ser humano, né? Você estar dentro de uma escola pública, isso enriquece você como pessoa. Então, para mim, foi um divisor de águas, com certeza, né? Eu faria tudo novamente do mesmo jeito. É muito bom ouvir isso, né, de uma pessoa formada, já que atua na área há tantos anos. Nós gostaríamos de pedir um conselho, né, para você, para nós, futuras pedagogas, estudantes que estamos aí no caminho. Menina! Um conselho, olha que responsabilidade que você me colocou agora, né? Mas assim, um conselho: estude e ame o que você faz, né? Eu acho que vou colocar aqui que eu tenho certeza que toda a diferença no meu trabalho é porque envolve amor, né? Uma prática sem amor, ela é fadada ao fracasso, né? E a pedagogia, ela promove mudança nas pessoas. A gente precisa de acreditar nisso, né? Vocês, futuras pedagogas, os pedagogos que estão, não façam por fazer. Eu fico muito triste quando eu vejo esses cursos rápidos, de formação rápida, porque você precisa ter um tempo para você ir acomodando esses saberes, né? Então, o estudar, o buscar e compreender que se você transformar uma pessoa, já você está fazendo o seu papel. Que lindo! Pensando um pouquinho nessa sua trajetória, que você já comentou com a gente, o que você percebeu que mais mudou durante esses anos todos no trabalho do pedagogo na educação? O trabalho com o professor. O direcionamento com o professor? Eu acho fantástico como isso mudou, sabe? Eu fico assim, apaixonada por esse processo. Porque quando eu fui para o chão da escola, para ser pedagoga, a gente era meio que burocrático, sabe? Você ficava meio que ali distante do professor. O professor tinha lá a hora dele, o preparo dele, você fazia aquela dinâmica de trabalhar com ele, mas meio que de longe, vistando os livros, olhando mas era um trabalho burocrático. E com o passar dos anos, a gente foi se aproximando do professor. Pelo menos eu vejo isso, eu estudo isso, eu analiso isso, né? Que foi te dando a abertura para você acompanhar uma hora de atividade. É um processo fácil, todos os professores aceitaram super bem? Não. Porque ninguém gosta de mexer naquilo que está posto. Tem alguém ali vigiando, né? E assim, para você tirar aquela imagem de vigia, é muito difícil, né? Por isso que você tem que ter o processo de amor ao que você faz, né? De amor ao conhecimento. Porque daí você vai mostrar para ele que você não vai estar ali interferindo, ou um saber maior, até porque a gente não tem saber maior que o especialista, né? Mas quando você traz lá a tua vivência pedagógica e você se junta ao especialista, a coisa fica muito boa, né? Dá certo, é uma dobradinha que dá certo. Quando você consegue sentar com o professor, quando você consegue analisar a aula, quando você consegue analisar os alunos que estão lá com o processo de defasagem de aprendizagem, quando você consegue com o professor pensar em metodologias diferentes e diversificadas, né? Que hoje
é muito foco quando o professor sai do papel dele, né, de detentor, para pensar, eu tenho um parceiro, tenho uma parceira que é o meu aluno e também equipe, né, a coisa anda, você vê o processo acontecer, né, você vê as coisas avançarem. Então, a maior mudança minha, que eu visualizei ao longo do tempo, foi essa questão da nossa aproximação com o professor. Desmistificar, né, essa visão de vigia e um apoio, né, que tem ali também, porque igual você falou, a experiência pedagógica pode, por exemplo, um professor recente-formado, ele vai precisar de um apoio ali, né, e a pedagoga já vai vir com essa bagagem toda, né, para apoiar, para tirar dúvida também. E mostrar para ele os documentos, os caminhos, né? Quando você chega na escola e você está solto, você não sabe nem para onde você vai, né? E toda escola tem a sua linha, toda escola tem a sua forma de trabalho, né? Apesar de nós termos geralmente um direcionamento, mas você precisa de apresentar esse professor que está chegando. Você precisa de mostrar esse universo para ele. Quando você faz essa ponte, olha eu falando de ponte de novo, né? Mas quando você faz essa ponte, isso é muito mágico. Eu acho que essa é a palavra. A magia acontece. Muito bem. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Conexão e Gestão. Esperamos que essa conversa com a professora Ivana tenha inspirado você, ouvinte, a refletir sobre o trabalho do pedagogo. Se você gostou desse episódio, curta, compartilha com seus amigos, colegas, professores e amigos. Assim, mais pessoas poderão se beneficiar com essas reflexões. Não se esqueça de acompanhar os próximos episódios no canal do YouTube, no Instagram e no TikTok. Ivana, muito obrigada pela presença, sua participação e por compartilhar tanta experiência e dicas valiosas com a gente. Tenho certeza que essa conversa vai inspirar muitos estudantes e professores. E para você que nos ouviu até aqui, obrigada pela companhia. Obrigada e boa noite.